Documento número 1. Quem sou? Acredito que o Brasil só será um lugar melhor para nossos filhos quando tivermos representantes que estejam interessados no bem da coletividade e pararem de agir somente em prol de seus interesses próprios. Nesse sentido, minha campanha vai buscar apoiadores para o meu projeto, mas estarei satisfeito se você, eleitor, escolher seu candidato com consciência. Se você conhece minimamente seu candidato, sabe como ele pensa e qual o seu plano de mandato, já teremos um avanço. Isso é o mínimo para se escolher um representante. Se ele não se apresenta adequadamente, se suas posições se alteram durante o período eleitoral, se ele, ao invés de propor, só aponta o dedo para os outros, se ele não tem um plano de mandato para dizer o que pretende fazer, então é um candidato que não merece ser seu representante. Nesse sentido, coloco meu nome como uma opção com o slogan Novos Rumos, por acreditar que uma mudança estrutural é necessária para sairmos desse abismo que os representantes que escolhemos nos levaram. Reforço que o objetivo desses documentos não é esgotar com cada tema falado, e sim permitir que o cidadão tenha acesso a informações mínimas que permitam conhecer quem é, como pensa e o que propõe o pré-candidato. Durante muito tempo, ensaiei a ideia de participar de um processo eletivo, ou seja, entrar para a política. Tanto que filiei-me ao Partido Cidadania, na época PPS, em 2003. Muitas foram as desculpas que arrumei durante todo esse tempo para não participar efetivamente colocando meu nome à disposição. Mas quando percebi que nada mudará senão pela política e que, se cruzarmos os braços, não faremos parte da solução e sim do problema, me decidi. Pesou nessa decisão também quando li um comentário de Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel de Paz de 1986, escritor judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele disse: tome partido, neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. Silêncio encoraja o torturador, nunca o torturado. Por isso, peço que antes de escolher um candidato, seja ele quem for, avalie como ele pensa e se ele tem um plano para alavancar a mudança de rumo que o país tanto precisa. Se o processo de escolha considerar apenas esses aspectos, estou certo que a semente para a mudança será plantada e certamente haverá frutos a serem colhidos. De certa forma, é difícil falar de si mesmo, dá uma certa impressão de narcisismo e arrogância, adjetivos que de fato estão longe do que eu acredito ser. Mas como iniciar uma participação mais ampla na política sem fazer isso? Considero-me uma pessoa em busca constante de conhecimento, com a humildade de saber que não sou dono de verdade e que minhas ideias são passíveis de serem alteradas. Basta para isso argumentos que me convençam que a visão proposta seja melhor do que a visão que tenho. Nesse sentido, para estar atualizado, penso ser importante estar ligado aos assuntos políticos e econômicos, seja do Brasil ou de qualquer lugar de todo o mundo, pois sabemos que eles influenciam o nosso cotidiano. Mas quem sou eu? Meu nome é Celso Duarte de Mezeiro Júnior, natural de Cornélio Procópio, onde nasci e vivi muito pouco tempo. Como criança morei em Ourinhos, São Paulo, divisa com o norte do Paraná, e em Cambará, no norte do Paraná, onde estudei no Colégio Generoso Marques e professor Silvio Tavares, onde completei minha infância e pré-adolescência. Quase completando os 16 anos, me mudei para a capital do Paraná, Curitiba, onde resido até hoje. Minha formação é em análise de sistemas, administração de empresas e direito, com pós-graduação em redes de computadores e direito tributário. Minha atuação na vida profissional se utiliza das minhas 3 áreas de formação: a administração, que é usada em toda e qualquer atividade no mundo atual, a tecnologia de informação e o direito. Sou casado há 30 anos e tenho 2 filhas. Sou autor de um livro chamado Direito Sucessório Descomplicado. Sou empresário e tenho uma empresa no segmento de tecnologia da informação. Respeito os valores democráticos com ênfase no conceito de que o interesse da coletividade deve prevalecer em relação ao interesse individual e que os direitos da população devem ser valorizados e socializados de tal forma que o acesso à educação, saúde e segurança seja de fato para todos sem qualquer distinção. Respeito também a diversidade, uma dádiva e riqueza em nosso país que infelizmente está sendo transformada em confronto entre radicais de direita e de esquerda. Penso que, se alguém tem um posicionamento diferente do que eu e está disposto a dialogar, argumentar e debater, ambos poderemos adicionar conhecimento e assim sairemos do debate melhores. Quando decidi que tentar um cargo eletivo poderia melhorar o que temos hoje na política, enfrentei vários obstáculos. O primeiro deles foi: estou preparado para assumir essa missão?
A partir dessa indagação, acelerei a busca de conhecimento, visando me preparar melhor, lendo mais livros sobre economia, política e temas diversos, pois sei que depois da leitura de um livro, sempre saímos maior do que entramos. Por ser um profissional que sempre atuei em serviços privados, procurei entender qual a função deveria desempenhar se for escolhido para o cargo eletivo que sou pré-candidato, e como poderia maximizar os resultados no caso de ser eleito. Acredito que o primeiro passo eu consegui. Me sinto preparado e disposto a ser uma alternativa para melhorar os rumos da política brasileira. Outro aspecto importante que considerei foi entender as chances de ser eleito. Compreendi que não é tarefa fácil, visto que hoje, para eleger um deputado estadual no Paraná, são necessários aproximadamente 100 mil votos. E na última eleição, o último candidato eleito pelo meu partido, que é o Cidadania, foi de mais de 40 mil votos. Onde então conseguir esse elevado número de votos? Uma pessoa que não tem uma vida pública exposta à população a todo momento e que não tem um emprego que dê visibilidade perante a população, como alguém que trabalha como comunicador no rádio ou TV, ou como artista, ou até influenciador em redes sociais, como fazer para que seu projeto alcance seus possíveis eleitores? Adicionando a tudo isso, que por ser contra campanhas que abusam do poder econômico, numa espécie de quase compra de votos, como fazer então tudo isso a custo perto de zero? Por também ser contrário ao fundo eleitoral exorbitante, os gastos da minha campanha serão feitos com base em arrecadação de acordo com o indicado pelo TSE, voto legal. Mas isso só será disponibilizado quando de fato meu nome for escolhido como pré-candidato. Desenvolvi então um planejamento que pode ser revisto a qualquer momento, mas que visa na produção de conteúdo que mostre quem sou, como penso, como me posiciono, sobre temas gerais relacionados à política. Esse material produzido será disponibilizado em redes sociais, considerando uma estratégia relacionada a cada rede social, visto que a divulgação não pode se transformar em um transtorno para os colegas e amigos e atinjam seu objetivo de levar a mensagem para o maior número de pessoas e possibilitar que a mensagem seja compartilhada facilmente. Essa estratégia, por si só, não garante que os objetivos sejam alcançados. Tem uma dependência enorme de pessoas que acreditem no projeto, sejam motores de divulgação do plano. Por ser uma eleição estadual, muitos dos 399 municípios do Paraná eu nem tive a oportunidade de visitar, quanto mais conhecer a fundo os seus problemas. Entretanto, as pessoas que me apoiam, de todos os lados do Paraná, poderão ajudar com informações para que consigamos detectar os problemas estruturais no Estado, que possam, a partir de legislação estadual, serem resolvidos ou mitigados. Por uma legislatura ser dinâmica e eu estar aberto a sugestões, os projetos de lei que pretendo apresentar não se resumem aos que apresento em meu plano. Por isso, ter um canal aberto com aqueles que têm um pensamento que respeite os valores enaltecidos pela cidadania é fundamental para que possamos fazer um mandato mais participativo e, consequentemente, com possibilidade de um resultado melhor. Nesse sentido, além desse texto, que é o número 1, disponibilizarei outros com o objetivo de mostrar mais detalhadamente sobre o projeto da minha candidatura. Quando fiz uma prévia com alguns amigos, falando da ideia de eu ser pré-candidato, obtive alguns feedbacks interessantes. Primeiro, que muitos estão desiludidos com a política e muitos disseram que não é a política que vai resolver o problema do Brasil. Eu respondi dizendo, se não é a política, o que será? Se a qualidade da educação é ruim, nós resolvemos indo para a escola privada? Se os serviços de saúde são deficientes, contratamos um plano de saúde? Se o preço da carne está muito alto, deixamos de comer o produto? Se os agentes de crime de colarinho branco têm privilégios que geralmente levam à prescrição dos processos, ficamos de braços cruzados? Tenho a absoluta convicção que só através da política poderemos traçar novos rumos e buscar resolver o problema real que o povo enfrenta. Tudo é política. E o problema se agrava quando o seu povo não participa de forma responsável e na escolha de seus representantes. Segundo, foram feitas algumas perguntas diretas sobre meu posicionamento, a respeito de algum tema da vida pública e outros mais especificamente sobre ideologia. Na realidade, duas perguntas apareceram com mais frequências. Qual o seu posicionamento político? Você é de direita ou é de esquerda? Qual a sua opinião sobre Lula e Bolsonaro? Essas perguntas eu respondo no segundo documento, que eu denominei meu posicionamento. A propósito, uso a formiguinha como um dos símbolos da minha campanha por ela representar o trabalho, a organização e a solidariedade, considerando que todas têm o seu papel em prol da coletividade, ou melhor, do formigueiro. Um tríplice e fraternal abraço a todos. Por fim, convido você a tomar conhecimento
mais detalhado dos nossos conteúdos em nosso site www.celsomedeiros.com.br.